Olá, tudo bem com você? Espero que sim! Aqui é a Aline Gonçalves e hoje eu trouxe para vocês o arquétipo do Imperador. Mas antes de tudo, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se você não for inscrito e também mande esse vídeo para outras pessoas, aquelas que você acha que uma ajudinha do Imperador pode melhorar a vida delas. Então, vamos lá falar sobre o Imperador. Primeiro, eu queria falar um pouquinho que eu fui um pouco resistente ao colocar o Imperador na minha vida. Por quê? Porque o Imperador é uma figura, é um arquétipo mais masculino do que feminino. E eu tive algumas experiências em que a predominância de arquétipos era masculina e eu acabei tendo algumas características que eu vou contar pra vocês que eu não gostei tanto, então eu fiquei postergando usar o Imperador. Mas eu decidi usar porque, como eu já falei em outros vídeos sobre, inclusive, o arquétipo da água, né, que eu tenho muita água na minha composição, e eu percebi que eu preciso de um pouco mais de estratégia, de colocar o pé no chão, de conseguir também agir. Então eu falei, vou colocar o Imperador. E depois eu vou contar um pouquinho como é que foi. Eu estou há 2 semanas usando ele e eu vou apontar algumas características que eu gostei muito e algumas que eu tenho que, respirar um pouquinho e falar, Aline, não é por aí, né? Porque o arquétipo, ele atua na sua vida. Quando você tá usando o arquétipo conscientemente, ele vai atuando na sua vida. E você precisa também exercer presença. Por quê? Pra você perceber quando você tá entrando no aspecto sombra, né? Naquele aspecto negativo que ele tem. E segurar um pouco e falar, olha, isso aqui eu não quero, então eu não vou agir dessa forma, ou eu não vou pensar dessa forma. Que quando você traz para presença, você consegue perceber muito mais, tanto o positivo quanto o negativo, isso inclusive de você mesmo. As suas características, sem utilizar algum arquétipo, né, conscientemente, você pode fazer com você mesmo. Quais as características aqui que eu não tô gostando tanto em mim, da minha personalidade, que eu gostaria de mudar? E o que eu posso fazer para perceber isso melhor? E quando eu perceber, o que eu posso fazer para melhorar ali naquela situação, desse aspecto. Então vamos lá pro Imperador. Então eu escolhi o Imperador porque eu preciso de ação, de estratégia, né? E também porque tem coisas na vida que a gente não constrói de um dia pra noite. E o Imperador, o que ele tem? Ele tem impérios. Impérios não é do dia pra noite. Então eu escolhi também por essa questão do imediatismo. Tem coisas que eu não vou conseguir de um dia para noite. Temos que entender que tudo leva um tempo para acontecer, né? A lei da germinação. Uma mulher não fica grávida hoje, o filho nasce amanhã. Tem um tempo até essa criança se desenvolver, ela ficar estruturada para ela poder vir ao mundo com o corpo todo formado. E da mesma forma, o imperador cria impérios e ele mantém esses impérios, que é uma das coisas que eu também tô trabalhando, essa paciência de construção e de que eu sei que vai levar um tempo, eu sei que eu não preciso de tudo para agora, até porque nós, para recebermos, precisamos estruturar também a nossa mentalidade, porque senão, se a gente não tem uma estrutura, a gente não consegue manter aquilo. É que nem construir um prédio. Um prédio maior, o que você precisa mais? De uma fundação muito grande. E às vezes a fundação, se vocês pesquisarem aí, sai mais cara do que o prédio em si. Porque se a fundação não estiver bem feita, o prédio vai cair. E da mesma forma nós. Se nós não temos uma mentalidade de base para fortalecer ali, a gente não consegue construir. É como diz na Bíblia, né? Se você construir a sua casa na areia, o que vai acontecer? Vai cair. Então, a gente precisa ali de uma estrutura. E foi por isso também que eu trouxe o arquétipo do imperador para minha vida. E eu vou ler um pouquinho aqui para vocês algumas características. Vou colocar aqui na tela, né? Que é melhor. Algumas características que eu percebi só de olhar o imperador e também de estudar um pouco sobre ele. E também foram as características que mais me chamaram a atenção. Que é estratégia, disciplina, responsabilidade,
organização, proteção. A proteção porque o imperador, ele protege o seu reino, o seu império. Então ele não vai deixar o seu império ali a ver navios. Ele é mais racional, está sempre pronto para a batalha, sempre para defender, sempre para proteger. Ele tem autoridade, ele tem governo, ele sabe governar sobre o seu povo e sobre si mesmo. Liderança, é o pai, né? Porque o imperador, como ele protege uma nação, ele é o pai de uma nação. Ele é cuidador e ele é provedor, porque ele também provê, é ele que administra ali o seu império para poder prover o alimento, o sustento do seu povo. E as sombras que eu percebi e que manifestou também, vou falar como que foi na minha experiência, que é autoritarismo, é às vezes rígido, né, porque ele vai querer seguir às vezes uma estratégia, ou vai querer seguir as regras à risca e acaba sendo um pouco rígido, muito racional, porque o racional, ele é ótimo em equilíbrio, mas quando ele está desequilíbrio, ele não vai levar em consideração os seus sentimentos, o seu desejo, ele vai querer ser muito racional e às vezes a gente não pode deixar só o racional governar, né, na nossa vida. E às vezes ele vai querer passar por cima, porque ele é o governante, ele é o imperador, não tem ninguém acima do imperador. Acima do imperador é só Deus, né? Abaixo tem os seus reinos, mas acima dele, de autoridade, não tem ninguém. E às vezes nessa ele acaba sendo um pouco também ríspido com as pessoas, porque além dele estar nesse desequilíbrio do racional, ele vai querer ir ao ponto sempre. Então ele não vai, tipo assim, ir pelos sentimentos, compreender a pessoa e acaba sendo um pouquinho grosso, insensível. O que eu percebi já nessa experiência de 14 dias, né? Não deu nem 15 dias que eu estou usando o imperador. Eu percebi que eu tô conseguindo planejar as coisas melhor. Eu percebi que alguns comportamentos que eu tinha de deixa pra depois, não quero fazer agora, eu vou lá e faço com mais facilidade. Eu consigo ver melhor o objetivo de onde eu quero chegar, porque quando você tem clareza, é muito mais fácil para você traçar os caminhos e as estratégias. E eu senti também um pouco do lado negativo essa questão de ficar um pouquinho mandona, sabe? Só que aí é aquilo que eu falei pra vocês, né? Quando você também tá exercendo a presença, você começa a falar, não, peraí, não é assim, né? Tem um pouquinho de desequilíbrio aí, não é assim que eu preciso agir. E outra coisa que eu gostei muito é que o imperador, ele não constrói um império sozinho. Ele tem muitas pessoas ajudando ele, isso é uma das características também. Então ele consegue delegar as coisas para as outras pessoas. Isso é uma coisa que eu percebi também, que eu tô conseguindo pedir para outras pessoas fazerem algumas coisas para mim. Tem um pouco dessa questão de, às vezes, querer controlar as coisas. Então, pegar muita coisa para eu fazer e, às vezes, também não dá conta. Você fica muito cansada, desgastada. E, às vezes, você só pedir, assim, pra pessoa, você pode fazer isso aqui pra mim? Você pode me ajudar aqui? É uma coisa que era difícil, assim, pra mim. Ainda é, né? Que é muito da minha característica, querer pegar tudo e fazer tudo. E, então, eu percebi que eu tô conseguindo pedir mais pras pessoas pra quê? Seja distribuído, né, aquilo que precisa ser feito, e ao mesmo tempo eu não preciso ficar cansada, não preciso, né, eu tenho ajuda, eu posso aceitar essa ajuda. E o imperador também, ele tem essa característica de conseguir delegar, porque ele não vai conseguir fazer tudo, né? O imperador, ele vai ter uma pessoa lá que vai cuidar das finanças, é claro que ele vai ter aquela questão da liderança de estar ali, de estar vendo o que está acontecendo, não negligenciar, ele vai estar ali administrando, governando sobre aquilo, entendendo, vendo tudo aquilo ali, mas ele tem as pessoas que, às vezes, ele fala assim, às vezes vai ter uma pessoa que vai fazer muito melhor do que ele, ou ele tem mais, ou aquela outra pessoa tem mais tempo para fazer aquilo do que você. Então ele enxerga isso e consegue ver que o sistema ele vai trabalhando para que aquele império continue sempre crescendo e prosperando. Então
O imperador, eu trouxe o imperador justamente para isso, para ter essa questão de ação, de estratégia, ainda mais nesse finalzinho de ano que a gente já tá começando a criar as nossas metas pro ano que vem. E também esse é o último vídeo do ano, né, que eu vou lançar esse ano, mas na semana que vem, se você estiver assistindo isso depois, foi na primeira semana de janeiro, eu vou fazer algumas lives lá no meu Instagram, que inclusive o arroba dele tá aqui em cima ou aqui. Vai planejar esse novo ano de 2023. E também aqui embaixo vai ter o link para o meu curso, o Guia Definitivo das Metas, que é um guia rápido, mas é um guia que vai te ajudar a criar suas metas de acordo com o que você realmente quer. E eu tenho certeza que ele vai te ajudar a criar as suas metas para esse ano que vem. E se você quer participar desse evento de construir seu novo ano, semana que vem eu vou ter 3 lives, estou planejando 3 lives pra gente fazer esse ano acontecer e se conectar também com o seu propósito, com aquilo que você realmente quer viver. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se você não for inscrito e compartilhe também se você achar que esse vídeo pode ajudar outra pessoa. Um beijo e até o próximo vídeo.